falei logo lá no começo que aquela coisa, as coisas são iguais, né? Ainda eu destaquei, gente, é igual. Então, se um número é igual a outro, toda operação que você faz nele vai ser igual à mesma operação que você fazendo com o outro, né? Então, assim, uma coisa óbvia, por exemplo, 10 é igual a 10. Então, se eu somar alguma coisa nesse 10, sei lá, 2. Então, eu somo 10, eu somo 2. Então, o outro 10, eu tenho que somar 2 também. Você pode falar, tá, mas por que você está falando isso? É porque é o seguinte, se eu vir para você e falar assim, olha, x mais 5 é igual a 10, eu estou te falando que x mais 5 é igual a 10. Eu estou te falando que isso é 10. Né? Então, se eu vir e falo x mais 5 mais 2 é igual a 10 mais 2. É isso que eu estou te falando. Então, se eu somei de um lado, eu somo do outro. Da mesma forma que se eu falo, olha, 2 vezes x mais 5 é igual a 2 vezes 10. Por quê? Porque isso é 10 e isso também é 10. Então, eu multipliquei 10 de um jeito e multipliquei 10 do outro. Né? Então, assim, fica mais interessante se a gente subtrair, somar de maneira que resolva alguma coisa. Né? Eu vou usar até o mesmo exemplo. Então, por exemplo, eu viria e falo assim, olha, x mais 5 é igual a 10. Então, tá, eu vou fazer o seguinte, sei lá, deu na minha cabeça, eu quero subtrair 5 dos dois lados, né? Então eu vou tirar 5 do primeiro membro e vou tirar 5 do segundo. Então vai ficar assim, ó. Subtrair 5 dos dois lados. Eu sei que então vai ficar x, esse 5 vai sumir com esse, porque mais 5 menos 5 vai dar 0. Vou até colocar aqui. E o 10 menos 5 eu sei que vai dar 5. Né? Portanto, a minha raiz aqui é x igual a 5. Ok? Então, isso aqui é a raiz. A gente já sabia, né? Se eu trocar aqui por 5, 5 mais 5 é 10. Usei um exemplo bem simples. Então, vamos lá, continuar. Tá, mas e aí, né? Vou pegar aqui, eu tenho uma lista, eu vou dar uma olhada na descrição, eu vou disponibilizar ela. Vamos lá, vamos resolver alguns aqui. Então vamos lá, vamos de exemplos. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 2 nos dois membros. Então vai ficar 4 x mais 2 menos 2, né? Então esse é o 2 que eu estou subtraindo, igual a 10 menos 2. Beleza? Então tá. Então isso vai ficar como? 4x, né? Porque esse vai cortar com esse, igual a 8. Ok, agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados por 4. Né? Então vai ficar 4x sobre 4 igual a 8 sobre 4. Então esse 4 vai cortar com esse, beleza? 4x dividido por 4 é 1x. Então pensa que você tem 4x para dividir para 4 pessoas, cada pessoa vai ficar com x. Então, portanto, quando eu dividir o x vai ser igual a 8 dividido por 4. Isso aqui vai dar... Larga! X é 2. Beleza? Então, x igual a 2 é a raiz. Né? A gente pode conferir. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Então, tá certinho. Legal isso, gente? Vamos ver um outro aqui. Vamos pegar... Deixa eu ver... Não, peraí que eu tô olhando na listinha aqui. Achei. Então, olha esse. 2 vai ser 2x mais 8. Droga. Igual a x mais 13. Tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar subtraindo x dos dois lados. Na verdade, tá, vai. Vou fazer assim. 2x mais 8 menos x igual a x menos x mais 3. Pronto. Aí, esse x menos esse x, 2x menos x vai ficar x. Então, x mais 8
esse x com esse x vai sumir, vai dar 0, vai ficar 13. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 8 dos dois lados. Então vai ficar x mais 8 menos 8 igual a 13 menos 8. Só isso. Então esse 8 com esse vai embora, né? Então, portanto, x vai ser igual a 13. 13 menos 8, 5, né? Então, x igual a 5 é raiz. Tá certo? Então, esse lado aqui vai dar quanto? Vamos fazer aqui. 2 vezes 5, 10, com 8, 18. 5 mais 13, 18 também. Então tá certinho. Beleza, gente. Agora vamos para os algoritmos, né? Como que a gente faz no formato de algoritmo. Seguinte. No formato de algoritmo a gente precisa lembrar duas coisas, né? Como a gente está falando de equação do primeiro grau, a gente precisa só de 2 níveis de operação, eu diria. Então, a gente tem a soma. Qual que é a operação inversa da soma? É a subtração. Eu vou até detalhar um pouco isso. Vocês estão ouvindo aí, né? H tá longe. Tá solando. Então vamos lá. Qual que é essa ideia de inverso, né? Então imagina, sei lá, você tem um número, sei lá, 5. Então 5. Pensa um aí. Pensa num número aí entre 1 e 10. Pensa no número entre 1 e 10. Pensou? Você pensou no 7. Então, 5 mais 7. Então, eu peguei o 5 e somei o 7. Então, dá 12. Aí eu pego esse número e faço ele menos o 7. Menos o 7. Então, eu volto no 5, que era o número que eu tinha inicialmente. Só isso. Tá certo? Então, é isso. Legal. Agora a gente vai falar de multiplicação. E a inversa, divisão. Eu acho que eu falei aí no meu canal que eu ia explicar por que potenciação tem duas inversas, né? No caso, a multiplicação só tem a divisão. Então, se eu pego o número 5, multiplico pelo número que você pensou que é 7, dá 35. Aí depois eu pego 35, divido por 7, que dá o próprio 5. Então eu multipliquei, depois eu dividi, pelo mesmo número, obviamente. Beleza. Então essa é a base para a gente poder resolver qualquer equação do primeiro grau, por mais simples que seja. Então vamos lá, vou pegar outra aqui, deixa eu ver, vou pegar da 1, vou pegar essa aqui, ó. Vamos lá, de exemplos. Então é o seguinte, 4x mais 2 igual a 38. Então como que fica esse negócio? Eu vou pensar o seguinte, o que esse 4 e esse 2 estão fazendo em relação ao x? O 4 está multiplicando e o 2 está somando, né? Então eu vou começar pelo 2, né? Então eu vou pegar esse 2 e ele vai passar para o outro lado. Eu queria que você esquecesse a ideia de sinal trocado, né? Porque isso aí pode te atrapalhar. Então vamos pensar que ele passa com a operação invertida, tá certo? Então o 2 está somando, né? Então a operação inversa da adição, da soma, é a subtração. Então ele pula, entre aspas, para o outro lado, né? Fazendo isso. Então vai ficar 4x igual a 38, o 2 que estava somando, passa subtraindo. Então pronto. Fazendo essa conta, a gente tem que 4x é igual a 36. Tranquilo. Agora, o que esse 4 está fazendo em relação ao x? Multiplicando. A operação inversa é a divisão. Se você pensa em sinal trocado, você ia passar o menos 4 ou o 4 dividindo negativo. Não é isso, né? Você vai passar, entre aspas, ele dividindo. Então vai ficar 36 dividido por 4. Portanto, esse símbolo significa portanto, tá? Mesmo, tá, gente? O x é igual a 9. Então isso aqui é a nossa resposta. Tamo junto?
Então, x igual a 9 é a raiz dessa equação. 4 vezes 9, 36 mais 2, 38. Só isso, gente. Eu vou resolver uns exercícios com vocês. Tá, vamos mais um. 4x mais 10 mais 3x igual a 45. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é juntar esse 4x com esse 3x, né? Monomes semelhantes. Lembra disso? Parte numérica, parte literal. Parte literal desse é igual a parte literal desse. Então, eles são semelhantes. Então, eu simplesmente junto a parte numérica. Eu somo. Se você pensar que isso aqui é a maçã, maçã. Você tem 4 maçãs mais 3 maçãs. Então, você tem 7 maçãs. Então, eu vou cortar para saber que eu já resolvi essa parte. Então, o resto que eu não mexi, eu só copio. Então tá, seguindo. O que o 10 está fazendo aqui? Somando. Então, qual que é a operação inversa? Subtração. 45 eu não mudei de lado, o 10 estava somando, ficou subtraindo. Passa subtraindo. Então, vai ficar 7x, que é esse, não mudei nada. 45 menos 10, 35, né? O que o 7 está fazendo? Está multiplicando. Então, ele passa entre aspas, dividindo. Certo? Portanto, x igual a 5. Então, x igual a 5 é a raiz dessa equação. A gente pode conferir como. Eu vou escrever ela aqui de novo. Vou copiar ela aqui. Vou colocar aqui. Então, olha só. Ai, miséria. 4 vezes 5, 20. Aqui é 10 mesmo. E aqui, 15. Então, 20 com 10, 30. Com 15, 45. Que é esse número aqui. Então, vamos mais uma. 2x mais 8 igual a x mais 13. Então, a primeira coisa que eu recomendo é jogar tudo que é letra para um lado e tudo que é número para o outro. Então, vamos lá. Eu vou deixar... Eu poderia deixar no segundo mesmo? Vou deixar as letras no primeiro mesmo. Então, esse aqui eu já vou copiar. Esse aqui está somando. Eu vou passar ele subtraindo. Tá certo. Igual 13. Só copiei. Você viu que esse 8 ficou faltando falar dele, né? Então, ele está somando desse lado. Eu vou passar ele para o outro lado com a subtração, igual a gente combinou. Então, eu tenho 2x menos x, eu tenho x. 13 menos 8 vai dar 5. Então, x igual a 5 é raiz. Vamos ver? Então, 2 vezes 5, 10. Mais esse 8, igual 5 mais 13, né? 5, 13. 10 mais 8, 18. 5 mais 13, 18. Então, ok. Tá certinho. Vamos mais um. Peguei esse aqui que parece mais regaçado. Vamos lá. Então, 9x mais 75 sobre x igual a 34. Então, primeira coisa, esse x, o que ele está fazendo do lado de cá? Dividindo. Qual que é a operação ao invés da divisão? Multiplicação. Então, ele vai passar para o segundo mesmo, multiplicando tudo que está do lado de lá. Nossa Senhora. Então, vai ficar 9x. Meu Deus. Nós jogando os gatão louco. Repara o barulho. Então, 34. X vezes 34 é 34x, né, gente? Beleza. Então vai ficar 9x. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou passar... gente, pera aí. Então tá. Então eu vou passar tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Então eu vou copiar esse, eu vou fazer um comentário a respeito. Esse aqui está somando, eu vou passar ele subtraindo, beleza? Esse 75 vai passar menos 75. Tá certo, gente? Então beleza. Vamos lá, né? Continha aqui de cabeça pra gente fazer. Vou fazer 34 menos 9. Uma dica aí pra gente fazer de cabeça é o seguinte: separa o 9 mentalmente em 5 e 4. Então pensa assim, ó. Se o 9 é 5 mais 4, 34 menos 9 é 34 menos 4 menos 5, né?
Entendeu isso? Então 34, vou fazer aqui de rascunho. 34 menos 9 é 34, isso é pra você fazer de cabeça, tá? Menos 4 menos 5, beleza? Porque esse aqui é 9, né? Menos 9 no caso. Então 34 menos esse vai dar 30, né? 30 menos 5, 25. Então a resposta é 25. Tem um outro jeito de pensar, que eu acho que eu já até fiz vídeo, mas enfim. Então menos 25 igual a menos 75. Gente, eu vou mudar o sinal dos dois lados. Vocês entendem que o oposto do... Opa, tá faltando um X. O oposto do... Eles desviraram o brinquedo, velho. O oposto de menos 25x é 25x, né? Então, eu vou mudar o sinal dele. Então, 25x. Qual que é o oposto desse? O oposto desse é 75. Beleza? Então, o 25 está multiplicando, ele vai passar dividindo. X igual a 75 sobre 25. Portanto, o x é igual a 3. Então, 3 é raiz desse cara. Se a gente voltar aqui, ó, vamos conferir? Então vai ficar... Esse a gente vai ter que fazer uma cópia, né? Porque vai ficar muito embolado. Então vamos colocar aqui só para tirar a prova. Para ver se está certo. Então tá aí. Então vai ficar assim, ó. Tem um... O que é esse nome? Ah, é a setinha. Então vamos lá. Então 9 vezes 5, 27, né? 9 vezes 3, desculpa, 27. Mais 75 dividido por 3 é igual 27 dividido por 3 mais 75 dividido por 3. Então 27 dividido por 3 vai dar 9, né? 75 dividido por 3, 25. E dá mesmo 34, você lembra que a gente fez a conta? Cadê? A gente tinha... Aqui, ó. 34 menos 9 dá 25, né? Então, justamente isso aqui, ó, 34. Então, 34 como tinha que dar, né? Esse número aqui. Tá certo, gente? Próxima aula eu vou trazer... Tem mais casos que a gente tem que ver? Na verdade, não tem mais caso nenhum. Tem uns que a gente precisa distribuir umas coisas, eu trago depois. Tá certo? O vídeo ficou grande, né? 17 e tanto. Então, o próximo aí... aqui é a aula 2, né? Esqueci de mudar. Deixa eu mudar aqui. Aula 2. Porque eu vou... aula 1 e 2. Vou colocar 1 e 2. 1, 2. É porque eu vou subir isso aqui também. 2, beleza? Até o momento, aula 1 e 2.